E aí galerinha do TikTok, vamos que vamos pra falar hoje sobre Jojo Bizarre Adventures. Não é Jojo, não é Jojo todinho, é Jojo Bizarre Adventures. Que anime massa sobre a história da família. Não, história da família, árvore genealógica de um monte de gente, tipo. É tipo Sem Solidão, é tipo isso. Ou a história que passa através dos tempos, tipo, é uma história extremamente dilatada no tempo assim, que vai desde o século XIX até o século XXI, tipo, é muito interessante. A história dos Jojos começa em 1665, quando George está 2 pega o bebê Dio Brando nos braços, passando numa carroça, e de um mendigo. Ele era para ter deixado esse bebê com esse mendigo, porque Dio se tornou um dos maiores vilões dos animes. Uau! Um loiro, bonito, mas muito perigoso. Um vampiro que suga as almas da pessoa e quer dominar o mundo. O que é que acontece? Passam-se 20 anos, a gente está na década de 80 do século XIX, ou seja, mais ou menos 1880 com alguma coisa. Isso é o que? Naquela época que a escravidão foi abolida, essas vibes aí, Brasil antiga. Mas não estou falando Brasil aqui, nem nada disso. Estou falando só com um parâmetro histórico. Lá é que faz a parte do Phantom Blunt, ou Sangue Fantasma, que é onde Jonathan Joestar, que é o filho de George Joestar II, ele cresce junto com o Dio, o verdadeiro Dio, eles crescem juntos dentro do castelo de George Joestar II. E eles, no final, Jonathan descobre que Dio é um baita de um vilão muito perigoso. E eles têm um embate de milhões. E aí acontece uma vibe lá, Dio escapa, só que Jonathan se casa com uma mulher e eles, por conta de Dio, eles tem um barco deles pegam fogo e eles escondem. E eles escondem a máscara de pedra, uma máscara de pedra lá, que dizem ter um poder muito pesado dentro dela, dentro de uma urna. E eles fogem, pulam e ele sobrevive. O Jonathan morre ou a mulher dele fica viva, uma coisa assim, eu não lembro, mais ou menos. Acho que a mulher dele fica viva e cria. E eles têm um filho, que é o pai de Joseph, que é Johnny Joestar, acho que é esse o nome dele. E assim, o que acontece? O tempo passa, a gente chega no século XX e esse filho, que é o filho do Jonathan, ele não aparece no anime, que é o Johnny. Ele foi um aviador que lutou na Primeira Guerra Mundial, em 1914, e ele morreu de uma queda de avião, uma coisa assim. Só que ele, antes de morrer, ele morreu antes da década de 30. Ele teve um filho, que foi Joseph Joestar. Joseph cresceu sem conhecer o pai. E aí o que acontece? A gente vai para Battle Tendency, que talvez seja um dos melhores arcos da história. O que acontece? Chegando lá, Zeppelin, até esse nome, Zeppelin, ele vai atrás de Joseph e os dois vão atrás da máscara de pedra de Aha, que dizem que a máscara de pedra tem o poder de despertar um poder descomunal. E eles têm que ir atrás também da pedra vermelha, porque se essa pedra vermelha entrar nessa máscara, grudar nessa máscara, o mundo vai se acabar, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Essa vibe. E ele fica lá com o Zeppelin, que é um estilo meio um nazista, meio doidão. E isso é o que? 1938, por ali. No auge do nazismo, né, ali. Tem muita essa coisa no Battle Tendency. E aí a máscara de pedra é colocada numa imagem lá, que é um subterrâneo de uma pesquisa, e eles criam num laboratório uma espécie de ser indestrutível, que ele vai, que é o Kills, ele vai aderir a tudo, então ele absorve tudo, ele é muito poderoso. E assim, foi uma luta, viu? Porque o Joseph só conseguiu se livrar dele mandando ele pro espaço. Então foi uma baita de uma luta, assim. Ele foi mandado literalmente pro espaço, assim, ele tá vagando pelo espaço ali de Jojo, em algum universo por aí. Porque ele não teria como ser derrotado aqui na Terra. Aí o tempo passa, a gente sai da década de 40, mais ou menos ali, a gente vai para 40 anos depois, na década de 80. A gente chega em 1987. Ali vai ser aí que começa o nosso maravilhoso One Piece de Jojo, que é Stardust Crusades, ou Cruzada das Estrelas, acho que é uma coisa assim. E
é que a gente aparece o Jotaro Kujo. Em Stardust Crusader, que é a terceira temporada, é onde é apresentado para os fãs de Jojo, para quem assistiu Jojo, o conceito de stand, que acompanha o restante da história. Os stands são seres que tipo saem do nosso corpo, como Jojo, e a gente tem superpoder. Parar o tempo, ser mais forte, algum poder elemental, uma coisa do tipo assim. E lá que aparece o quarteto dele, que é o Ikki, o Polnareff, o Kakyoin e ele próprio, né? E o próprio Joseph já está, já ali com 67 anos, já idoso, vai ajudar eles, né? A atravessar. O que é que eles vão fazer? Atravessar o Egito, literalmente. O Egito é um deserto ali da África, eu não sei não como é. Foi uma coisa assim. Então eles passam um tempão vagando atrás de Dio, porque surgiu rumores de que ele estaria no Egito. E lá realmente tem uma das batalhas mais épicas do final dos animes, que é a batalha contra Jotaro Kujo e Dio. Talvez uma das coisas que vale a pena ver a terceira temporada. E assim, a gente conhece lá também Stardust Crusaders o Star Platinum, né, que é um dos melhores stands, que é o do Ura Ura, que para o tempo, né? É muito bom também, os melhores stands pra mim. Jotaro Kujo, que era um meliante, ele não é filho de Joseph Joestar, ele nasceu em 71, na época ele tinha 16 anos. E aí aí passam-se 12 anos no futuro, a gente está em 1999, na cidade de Morioka, que é a cidade do interior lá daquela região onde eles moram. E aparece o Josuke Higashikata, que é o filho com 16 anos, que é o filho do Joseph Joestar, que já está ali bem idoso, com quase 80 anos, já está com aspecto senil. E ele vai pra lá, pra Morioka, mas ele tipo não luta mais nada, ele não faz mais nada assim. Ele só fica como um mero coadjuvante. E lá que aparece a cidade de Morioka, a colorida cidade de Morioka, cheia de personagens muito icônicos, como o Crazy Diamond, que é o stand do Josuke, o próprio Yoshikage Kira, que é um dos maiores vilões. Depois de Dio, ele é um dos maiores vilões até hoje, um dos mais cruéis. O próprio aquele que escreve, que desenha, maravilhoso também, da cidade de Morioka. Morioka é uma cidade pacata, assim. A dama do cachorrinho que fica ali no beco, que ela só sai no final do anime, da quarta temporada. Eu acho muito massa isso. E o bebê da invisibilidade, que ele é invisível, é um bebê invisível que o Joseph carrega nos braços. E pra parar pra pensar, todas. Depois a gente passa o tempo e vai para 2005. Eu acho que é 2005, eu não sei. Lá a gente conhece Giorno Giovanna, que é o filho de Dio, que ele saúda a gente no começo da temporada com um bom giorno. Então a gente está em Nápoles, na Itália. Lá a gente conhece o Narantia, conhece o Giorno, conhece o Diavolo, conhece o Abacchio, conhece vários personagens maravilhosos, né? Então eles são a gangue que deixam de fazer os serviços lá anticonvencionais dele para ir atrás de Diávolo, que é um vampiro que quer dominar o mundo e que dizem que é o Dio, ou que é uma coisa relacionada a Dio. Então, é uma temporada até bem legal. A temporada de Diamond is Unbreakable, que é a temporada que eu falei anteriormente, é muito legal também, porque é a temporada que talvez tenha mais endings diferentes. Muda muito o encerramento, o tema de encerramento. Eu acho muito legal. A temporada do que eu estou falando agora é Golden Wind, que é Vento Áureo, que é o nome do stand de Giorno. O Golden Wind eu acho que tem o poder de controlar o vento, como já fala, Golden Wind, ele é Wind, é vento. E o Giorno é muito cativante, assim, o Narantia, o Abacchio são maravilhosos, assim, as lutas são incríveis. E talvez tenha uma das melhores encerramentos também, que é o Fikyu do Jocelyn Jordel, uma coisa assim. É uma música antiga. E tem também, depois a gente passa já para 2011. A gente vai 6 anos depois. A gente está nessa última temporada Stone Ocean, o Oceano de Pedra. Que é ali que aparece pra gente Jolyne Kujo, que é a filha de Jotaro Kujo. Então ela foi presa numa prisão. E pasmem,
A história de Golden Wind se passa em Nápoles, na Itália. A história de Stornocha se passa dentro de um presídio. Ou seja, o que mais é engraçado é porque todas as lutas de Stornocha são dentro do presídio que Jolene está presa. É muito interessante. Eu acho super desconfortável aquelas lutas ali dentro. E talvez seja uma temporada que mude muito. Os endings são muito bonitinhos assim. Tem uma pegada bem adolescente. Tanto Stornocha como Diamonds Unbreakable, né, que é a da saga de Morio. Então assim, nós temos um universo aí. E todos são familiares, tipo, cada um tem uma relação familiar, mas sempre em um tempo diferente. Seja Joseph Joestar em 1939, seja Jotaro na década de 80, seja Josuke em 1999, seja Gione em 2005, seja Jolene em 2011, né? Todas assim têm uma relação. Eu acho muito interessante porque cada um é um universo de cosplays que se construiu com Jojo. Não tem o que falar desse anime, né, gente? Cosplay é boy, tipo, tem todo tipo de cosplay, todos os personagens. E são maravilhosos assim. E falar também dos encerramentos, quem nunca cantou I'll be the roundabout to meet. Yes, com Roundabout. A música da primeira e segunda temporada é perfeita, todo mundo ama essa música. Caminhando como Egípcio, acho que é o Wake and Egypt, que é da terceira temporada, também é bonitinha. É uma coisa assim. É uma coisa assim. E a gente tem depois Diamonds Unbreakable, que muda muito. A gente não tem uma temporada, um encerramento que fixe, porque vai mudando muito. Tem também o quinto, né? A quinta temporada, que tem Freak You. Every time you close my eyes, every time you see. Quem nunca escutou essa música no TikTok, é muito boa. E tem Stornocha, que tem vários encerramentos, mas só um, né? Que é aquele da praia, né? É bonitinho. I'll dream my life, to see so there to say. É uma coisa assim. Então assim, é um anime completo. Se tornou um anime clássico já, não tem nem como falar, né? Jojo's Bizarre Adventures. Perfeito demais. E eu falei o resumo do anime, quer dizer que eu achei, Eu achei muito legal do começo ao fim. Eu já achei a terceira temporada muito longa e muita enrolação assim pra chegar no final. E eu acho que a temporada de Morio não acrescenta muito na história, eu acho. Mas Rikira e aquela história bem engraçadinha, muito boa. A história de Jotaro Kujo é legal e as primeiras temporadas, a primeira temporada poderia ter sido mais desenvolvida, né? Acho que foi muito curta. E aí tem Steel Ballroom, né? Que é o novo universo de Jojo, que não tem nada a ver com o atual e que é outra vibe ali. Parece que a lavra genealógica mudou, ficou de cabeça pra baixo, uma coisa assim. E que eu não vou entender nada porque eu achei muito doido isso. Mas tipo. E no último capítulo tocaram no Bato, eu achei isso incrível. É um anime perfeito.